Tudo bem. Marilei, como eu havia anunciado, a dor, ela tem tratamento quando nós falamos aqui em uso de compressas, a dor, a compressa ela pode ser fria, pode ser quente. Então, funciona isso? Funciona. Eu até não gosto muito do termo compressa, né? Porque ultimamente, antigamente se falava em compressa, a gente pensava naquela toalhinha quente ou na toalhinha gelada. Primeiro que isso dá muito trabalho. Eu gosto muito de trabalhar com o gelo e com o calor, né? Através de bolsas de água quente ou bolsa de gelo. Então, eu não tenho uma bolsa de gelo em casa? Não tem problema. Nós podemos colocar o gelo dentro de uma sacola, várias sacolinhas até para não vazar, né? E colocar em cima do local a ser feito esse gelo. Ou mesmo o calor, colocando, eu não tenho uma bolsa de água quente, dá para usar uma garrafa PET. Coloca água quente, envolve sempre num tecido, tanto frio quanto calor, envolvendo um tecido para não gerar queimadura. E se faz efeito, sim, faz. Só que tem casos e casos, né? Quando é que eu uso a, vamos colocar assim, a compressa quente e a compressa fria? Que se frisasse isso, Certo. para quem nos acompanha entender bem. O gelo, né, a compressa fria, ela é utilizada em lesões agudas. Então, eu dei uma pancada, eu fiz um entorse, eu tô com processo inflamatório, num pós-operatório, nós vamos usar o gelo, né? Porque ele vai fazer uma vasoconstrição e diminuir um pouco a probabilidade de aumentar essa inflamação e esse edema ali no local. O calor, ele vai ser utilizado quando a gente tem uma dor crônica, né, uma artrose, ou uma tensão muscular lá, por exemplo, na coluna, eu acordei com o pescoço travado, porque eu dormi tortinho, então coloca um calor ali para gerar um aumento de circulação, um relaxamento muscular, para que aumente o aporte sanguíneo ali e relaxe essa musculatura, levando a um alívio. Tá, mas e quando é que o corpo ele começa a dar sinais de que alguma coisa não está bem? Por exemplo, vamos colocar aqui um exemplo. Quando é que a dor ela pode ser considerada como passageira ou pode ser um sinal de que há algo por trás, algo mais grave ali? Tá. Então, se nós pensarmos assim, eu não estou fazendo atividade nenhuma e comecei a praticar musculação, por exemplo. Então, eu sei que se eu realizei uma atividade que eu não estava preparada, não estava acostumada, o meu organismo vai reclamar um pouquinho, as fibras musculares estão ali se organizando. Então, aquela dor pós-atividade física, ok, a gente sabe que faz parte. Agora, aquela dor que, primeiro, surge sem uma causa aparente, né? Nossa, eu comecei a sentir uma dor, vale a pena prestar atenção. Aquela dor que persiste, com causa ou sem causa, ela persiste, né? Então, aí precisa de uma avaliação profissional e um tratamento adequado. Pois é, muitas pessoas elas convivem, né, com dores até por meses, até anos, muitas vezes, né? A pessoa acaba, não vou, até por medo de ter algum diagnóstico, mas há riscos para isso, né? A pessoa protelar, deixar a dor ficar e se estabelecer, né, Sim, Marilei? sim. Uma coisa que eu vejo muito, até por a gente morar em cidade pequena, sempre que eu saio eu encontro as pessoas, e é normal para fisioterapeuta isso, as pessoas vêm queixar-se de dor. Eu tô com uma dor aqui, eu tô com uma dor ali, eu sempre pergunto, mas você já procurou uma avaliação? Mas eu não tenho tempo. Isso é muito comum a gente ouvir, eu não tenho tempo. Eu falo, não tem problema, a hora que você travar, você vai achar tempo. Verdade. Então, o que acontece? Às vezes a gente vai adiando, só que deixando esse problema piorar. Porque se eu tenho uma alteração que merece atenção e eu vou deixando, quando eu vou ver, às vezes já é só cirúrgico ou eu já causei um problema irreversível e aquela dor vai ficar me incomodando ainda mais. Então, quando é que é uma dor crônica? A dor crônica é aquela dor que dura mais de 3 meses, ela causa limitação, ou mesmo sem limitação, a pessoa começa a perder a função, ou mesmo você tomou remédio, não melhorou. Então, é importante você olhar aquela dor que permanece, que vem de tempo já. Né? A dor crônica é aquela dor que não começou abruptamente, que não iniciou agora. Bom, e só recapitulando aqui, Marilei, a dor aguda,
Explica para nós aqui, ela é mais para a pessoa poder identificar a dor aguda. Como é que se classifica isso? A dor aguda é aquela dor que inicia abruptamente. Uhum. Pode ser após um trauma, né? Eu dei uma pancada, eu tive uma queda, ou mesmo sem uma causa aparente. Simplesmente começou a doer, eu não sei porquê. Isso é uma dor aguda. É aquela dor que teve um início e tendo causa ou não, mas ela não vem se arrastando como a dor crônica. Pessoas muitas vezes, citando um exemplo, que tem, tô com dor no meu pescoço, de mau jeito. O que isso causa, na verdade? A pessoa muitas vezes virar o pescoço rapidamente, ou o que é uma falta de exercício mesmo da pessoa? Olha, por exemplo, essa dor no pescoço que surge, nossa, eu virei o pescoço. Agora, no inverno, principalmente, é muito comum porque o nosso corpo tende a se manter mais tenso, a musculatura mais rígida, até para manter o calor do corpo. E aí, às vezes, você vai virar do nada e você travou ali o pescoço. Então, essa tensão pode ser justamente porque a pessoa está tensa por causa do frio, muitas vezes porque está tensa com os motivos da vida, ou através de postura errada, né? Tipo, ela se mantém lá numa postura errada durante muito tempo, isso vai travar. É muito comum. Dormi e acordei com o pescoço travado. Permaneceu muito tempo naquela posição, fazendo com que essa musculatura permanecesse ali e você não consegue virar, ela está travada, né? Então aí nós precisamos de uma fisioterapia, de um alongamento, para que gere um alívio. Eu só queria retomar, Marilei, para os nossos telespectadores aqui, você frisar aqui, até porque chegou uma dúvida aqui. Quanto tempo deve-se ficar com a compressa no lugar? Tanto gelo quanto calor, de 15 a 20 minutos, né? E o gelo, por exemplo, você pode repetir de cada 2 a 3 horas, e o calor você pode fazer de 2 a 4 vezes por dia, dependendo da necessidade. Pois é, você como profissional há já tantos anos nesta área, atuando, seja na sua clínica particular, seja na Secretaria de Saúde, ali na clínica de fisioterapia, quais são os tipos de problemas disso que estamos tratando hoje aqui, mais comuns que você atende ali? Hoje eu acho que a nossa grande maioria ainda é problema de coluna, né? Mas a gente tem visto, por exemplo, só essa semana a gente teve muitos casos de síndrome do manguito rotador, né, que são as lesões de ombro, artroses de joelho, artroses de quadril. Então, antigamente eu diria que seria quase que, sei lá, 80% coluna. Hoje nós temos isso que está um pouco mais dividido. Nós estamos com várias lesões de ombro, de joelho, tá mais diversificado, mas ainda ganha os problemas de coluna. Pois é, e falando da tecnologia, Marilei, mundo moderno, estamos aí, uso do computador, do celular, a pessoa fica lá várias horas no celular ou no computador, má postura, com certeza, isso é extremamente prejudicial na atualidade. Sim. Na verdade, quando você vai olhar hoje em dia, muita gente trabalha com o computador, né? Então, esse trabalho, para quem trabalha ali, direto com o computador, além dele ficar sentado o dia inteiro, tem a questão de que tem as demandas a ser cumpridas. Então, a pessoa fica ali sentada na mesma posição, tensa, e quando ela levanta, às vezes está travada, né? Então é importante fazer uma pausazinha aí e fazer um alongamento. E em relação, por exemplo, de computador, quando a gente... Quanto tempo essa pausa? Desculpa. Pode ser feita a cada 2 a 3 horas, levantar, fazer um alongamento, mínimo aí, máximo 5 minutos já tá ok. Quando a gente pensa em computador, e hoje a gente vê essa questão dos jogos, né? Então, hoje a gente fala que não são mais só os jovens, os adolescentes. Se a gente for olhar uma pessoa que está na frente do computador ali jogando, ela se coloca numa postura relaxada porque ela considera que aquele é um momento de lazer. Porém, aquele momento de lazer às vezes dura várias horas e a pessoa permanece ali toda torta, né? Isso vai gerar uma alteração. Quando a gente fala de celular, normalmente quando a gente tá com o celular, a postura que a gente fica é com uma inclinação de cervical e às vezes até de coluna torácica, gerando alterações na coluna, né? Sem contar a tela às vezes muito próxima, prejudicando a vista. E outra coisa que eu acho que vale a pena a gente ressaltar é o tempo que a gente está ficando nas redes sociais e o que a gente está vendo, né?
às vezes carregando só de notícia ruim, deixando aquilo contaminar a gente, ou mesmo acompanhando só as pessoas que postam o que elas querem e não o que elas vivem. E aí a pessoa acaba se comparando com aquilo e falando, nossa, eu sou muito infeliz, a minha vida é muito ruim, mas cada um posta o que quer. E normalmente só posta o que vai... as coisas ruins, só coloca a vida maravilhosa, do jeito que ela quer. E aí o que acontece? Quando eu olho isso e observo isso, eu acho que eu sou infeliz. Se olhar, às vezes até a postura da pessoa, eu falo que quando ela chega, às vezes na avaliação, ela já chega assim. Porque ela tá com aquela... Parece que é aquele peso que ela tá levando. Então, quando você faz a avaliação e mostra as partes boas que ela tem, porque cada um de nós é importante do jeito que é, né? E a gente se olhar e se colocar presente no que a gente tá vivendo, né? E valorizando o que a gente tá vivendo. Isso é uma dica muito boa da doutora Marilei Domingues, fisioterapeuta, repassando para todos nós. Quando você falava, Marilei, lembrei agora também na questão da postura, não é só nós adultos. A tecnologia, celular, às vezes a criança fica lá no sofá da casa ou no quarto, toda torta. É um problema, porque a criança está em formação. A estrutura óssea dela está em formação, né? Pai e mãe responsável tem que ficar atento com relação a isso, né? Com certeza. Do filho. Inclusive o uso de muita tela, né? Aí a criança permanece ali e assim... É difícil, a gente entende que essas mães e pais têm os compromissos que hoje em dia são muito maiores e acaba que fornecer tela para o filho é para eles poderem fazer os compromissos. Mas a válvula de escape hoje em dia é isso, né? Mas observar a postura que essa criança tá olhando essa tela, o que ela tá vendo na tela, quanto tempo, né? E corrigir isso, porque é muito comum a gente olhar nos jovens e eles estarem assim, e os dedinhos muito rápido para digitar, que provavelmente mais tarde vamos aumentar essas lesões aí nos dedos por causa da digitação. Veja só, o nosso técnico, o nosso câmera ali, estão sentados corretamente, né? Posição, postura... Excelente, né, Marilei? Eu diria que a perna cruzada ali por muito tempo pode prejudicar a circulação, mas a altura da tela está ok. Matheus, nossa engenharia ali, né, e o nosso diretor nos acompanhando aqui ao vivo, né? Bom, Marilei, mas como é que a pessoa, ela pode, por exemplo, identificar aquela dor nas costas que ela está sentindo ali, ela não é apenas uma dor muscular. Pode ser algo mais grave. Quando ela trava mesmo, ou não só aquela dor local? Tá. A dor, quando ela é persistente, né, Cleiton, é importante a gente observar. E não esperar travar, né? Porque quando ela trava, né? Existe tratamento mesmo, a coluna travando, isso é uma coisa bem comum que a gente vê, mas é importante a gente ter esse olhar de observação antes disso, né? Aquela dor que persiste, aquela postura adaptativa. Ai, nossa, mas eu fico nessa perna, eu sinto dor. Aí eu vou adaptar. Ou eu fico nessa posição, dói o quadril, eu vou adaptar. Aí se você parar na frente do espelho, sem corrigir a postura, você vai ver um ombro mais baixo, o joelho mais virado para um lado, observar o sapato, que normalmente é mais gasto de um lado ou do outro, isso já pode estar demonstrando alguma alteração lá na coluna, né? Que é importante uma avaliação, né? E a dor muscular, que não necessita de tanta atenção, eu faço atividade física, eu tenho uma alimentação correta. Surgiu uma dor após um esforço, a gente sabe que é por causa daquele esforço, procurar não repetir ou adaptar para fazer aquilo de maneira mais correta. Mas, a partir do momento que essa dor tá ali, dia a dia, ou ela se repete conforme um horário do dia, chegou no final da tarde, eu tô sentindo dor, ou pela manhã, eu acordo, tá sempre muito duro, muito doído, rígido, é importante a gente ter esse olhar e ir procurar uma ajuda profissional. Pois é, estamos hoje conversando com a especialista na área, a doutora Marilei Domingues, fisioterapeuta, que atua também junto à Secretaria de Saúde do município de Rebouças, falando então sobre dor. E, aliás, eu vejo agora a pergunta, Marilei, com relação à fisioterapia. A pessoa está com um problema. Fazendo a fisioterapia, pode livrar ela, por exemplo, de uma cirurgia? Sem sombra de dúvida. Hoje nós temos muitos casos que vêm pra gente
que a gente pode, através dos inúmeros tratamentos que existem dentro da fisioterapia, prevenir, né, da pessoa ir para uma cirurgia, tratar e a pessoa sair dali bem e sem dor. E a prática de exercício físico diário, constante, aquela rotina, é fundamental, com certeza, né? Sim. É uma coisa que eu observo e acho muito legal no nosso município é o crescimento das academias. As pessoas estão entendendo a necessidade e a importância da atividade física, né? Por mais que às vezes a gente trabalhe e a gente escuta muito isso dos pacientes, mas eu trabalho com esforço o dia inteiro. Não, isso não é considerado atividade física. É necessário que a gente pare aquele momento e vá realizar uma atividade física específica para fortalecimento, ganho de mobilidade, alongamento. É de extrema importância que a gente coloque isso como necessário na nossa vida. E eu escuto muito, nossa, mas eu não tenho dinheiro ou eu não tenho tempo. Eu falo que isso não é gasto, é investimento. Com certeza. Acabou de chegar uma pergunta aqui, Marilei, eu vou repassar para você. A pessoa pergunta assim: dormir em colchão muito duro resolve a dor nas costas? É mito ou é uma verdade isso? É mito, né? Quando a gente olha a nossa coluna, ela não é reta. Então ela tem as curvaturas fisiológicas, né? As lordoses. Então o colchão, ele precisa ter uma densidade em que a coluna fique alinhada. E alinhada não quer dizer reta. Porque quando a gente olha o nosso corpo, eu tô deitado de barriga para cima, né? Ele tem as curvaturas, então travesseiro não muito alto, né, mas que acomode a coluna com as curvaturas normais. Se eu durmo de lado também, se o colchão for muito duro, eu vou gerar muita pressão no ombro, muita pressão no quadril, então é necessário que ele tenha uma maciez, uma densidade que acomode a coluna com essas curvaturas. Certo. Estalar a coluna é algum sinal de alguma coisa errada, Marilei? Não. Isso é comum. O que não é comum, o que não é indicado é a pessoa que fica se estralando a toda hora. Você olha, a pessoa tá lá estralando, isso tá mostrando que existe algum desajuste, né? O estralar a coluna tanto é bom, né? Que nós temos aí algumas áreas da físio, que a gente tem os trusts, né? Sim. Que são justamente isso, que quem atua com osteopatia e quiropraxia faz isso de forma a levar um alívio da dor. Ô Marilei, para concluirmos aqui a sua participação, o uso de cinta lombar é recomendável em que situação? Porque tem pessoas que usam cinta lombar até para tentar esconder um pouquinho a elevação da barriga, né? Certo. Aperta até o último que pode. Mas quando que é recomendável usar isso? Então, a cinta, o colete, ele é recomendável quando com indicação de profissional, né? Num pós-operatório, numa fratura, após uma lesão por um tempo determinado, ou na prática de atividade física específica, você vai usar para gerar uma estabilidade quando vai levantar muito peso, né? Mas o uso de cinta, que a gente fala aí, para diminuir o volume do abdômen, existem aquelas cintas que são estéticas, ok? Mas ainda acho melhor nós irmos para uma dieta e uma atividade física. Com certeza. Marilei, só uma informação para nós. Qual que é a média de atendimento na clínica de fisioterapia em Rebouças, mês aproximadamente que vocês fazem? Olha, eu acho que em torno de mês passado, deu em torno de 600 atendimentos. Bastante? Bastante. Qual que é a faixa etária mais usa ali, ou não há assim hoje em dia? Olha, maior faixa etária é acima dos 50, mas como nós atendemos o município inteiro, nós temos desde bebê com torcicolo congênito, alteração respiratória. Bebê também tem isso? Sim. Tem? Tem. A criança, às vezes, ela permanece no útero, né? Muito tempo na mesma posição. E quando ela nasce, ela apresenta aquela alteração. Mas, através de fisioterapia, a gente consegue corrigir isso também. Isso que a doutora Marilei falou aqui é muito importante, mas muitas vezes você, atenção, mamãe, papai, tem que estar com seu filhinho recém-nascido. Pega o costume, o hábito de colocar a criança dormir, vai lá, coloca para dormir só do lado esquerdo, ou só do lado direito. Ou mesmo a criança busca só uma posição. Isso é bem interessante a gente observar. Porque a criança que nasce com torcicolo congênito, ela é colocada de um lado e ela chora, até ser colocada do outro lado, que é o lado que ela está acostumada. Quando você observar até a criança, como ela fica muito tempo deitada, o cabelinho
acaba diminuindo daquele lado onde ela tem um maior apoio, onde ela fica mais tempo apoiada. Observa, às vezes até a formação anatômica da cabecinha, você vai ver que um lado está diferente do outro. Muito bem, essa é a fisioterapeuta, doutora Marilei Domingues, que conversou conosco hoje sobre dor na coluna, dor crônica, quando não é crônica, enfim, dando importantes dicas e orientações para você. Marilei, muito obrigado pela sua participação. Contamos com a sua presença em outras oportunidades aqui, tá certo? Eu que agradeço o convite, é sempre bom falar com as pessoas, dar algumas informações e falar dessa profissão que eu adoro.